De La Cruz e na posição dele, vamos então destrinchar um pouco mais esse debate sobre a volância, porque começando puxando esse fio pelo Paquetá, Rodrigo mencionou a melhor, na minha visão, foi a melhor atuação dele nesses 3 jogos que ele participou, né? Acho que, deixa eu acertei a conta. Entrou no segundo tempo contra o Corinthians, né? Que foi a estreia. Começou como titular contra o Internacional, mas como ponta direita, aquele falso ponta, né? Meio que um Gerson versão atualizada ali, aquele meia posicionado aberto para tentar trabalhar essa bola naquele setor ali, e sábado como de fato segundo volante ali do lado do Everton Araújo, com liberdade para circular, enfim, se mexer. Qualidade do adversário à parte, eu fiquei muito mais empolgado com essa versão Paquetá volância, beirando ali quase segundo atacante por vezes, né, que foi o posicionamento e a função que ele executou ao longo da maior parte do jogo. No segundo tempo depois mudou, entrou o Pulgar e tal, aí deu uma reorganizada lá o Flamengo e tal, mas no original, em que pese a falta de gols e os caprichos, né, a grande defesa que o goleiro Zé Carlos Sampaio Corrêa fez logo 3 minutinhos, 5 minutos de jogo, já tinha quase feito um golaço para Paquetá. E depois ainda aquela tabelinha dele com o Pedro, a bola bate na trave e ele fica lá dando cabeçada na trave, se lamentando, em que pese o gol não ter saído ainda, mas acho que foi a melhor apresentação dessa pequena amostragem dele, né? Como é que vocês veem? É uma questão apenas de ritmo ou tem a ver também com ele ter feito essa função de segundo volante, que pode ser, não sei, se na visão de vocês é a melhor situação para o Paquetá nesse contexto do Flamengo atual? Começa aí, Rodrigo. Olha, quando o Paquetá foi contratado, já sabia que ele jogava em 3 ou 4 posições e que ele podia render nessas 3 ou 4. Eu acho que segundo volante é uma delas e que ele, em umas situações específicas, ele dá um jogo diferente do Jorginho. O Jorginho é um toque rápido, ali como você cria muito volume de jogo e alguns passes decisivos ali, passes chaves, né? Além do deslocamento para... O Paquetá tem passe de aproximação, né? De muita aproximação, e tem arraste, né? O Paquetá dribla muito, né? Ele tem drible. Coisa que eu acho que o Jorginho não tem tanto drible quanto ele. Eu acho que ele jogou bem como volante, mas eu não acho que necessariamente é só essa posição que ele joga bem. Eu acho que ele jogando como meia, ele também vai bem. O que eu acho dessa questão dele como meia, que você falou, meia aberto, que era como o Gerson jogava, né? Eu acho que ele não pode ficar tão aberto, porque aí ele não vai bem. Se ele ficar fica muito sem ter associação ali, né? Isso, exatamente. Tira dele o jogo. O que ele pode ser um meia é tipo o Everton Ribeiro era, que ele partia da esquerda, que também era um meia de associação, mas na verdade o Everton jogava mais para o meio, né? Só que qual é a questão do Flamengo aí? Para ele fazer isso, para o Paquetá fazer essa função de sair da ponta e ir para o meio e desenvolver o seu jogo exatamente muito mais no meio, mas partindo da ponta, mas porque é um espaço mais livre. Aí ele sai mais livre e aparece nessa zona central para jogar. Ele precisa de um volante passando, que era o que o Everton tinha com o Rodinei e com outros que jogaram naquela época, né? E que o Gerson tinha o Wesley. Então o Flamengo precisa ter um lateral, o sistema prevê que passe um lateral de força ali, com velocidade. Esse lateral é o Royal, porque o Varela não tem exatamente essas características. Ele até sobe, mas o Varela é um jogador bom defensivamente e mais também de passe. Às vezes ele corta mais para o meio. A gente viu até na Libertadores ele fazer algumas jogadas que ele saía da lateral e ia mais para o meio. Ele chegar no fundo com força para cruzamento até faz, mas não é o core business dele, digamos assim. Não é o que ele sabe fazer bem, né? O Varela. Então, precisa botar o Royal para jogar. E aí tem uma parte, assim, tem culpa do Royal, que jogou muito mal contra o Inter, mas a torcida vai ter que ter uma certa paciência, cara. Não, Porque tinha, o lateral que tinha tem para falhado contra o fazer Fluminense essa também, né? função é o Royal. Então, se ele for vaiado todo o jogo do Maracanã, quando anunciar a escalação, já ficou claro que ele se abala. Eu não estou falando que as vaias foram injustas, tá? Ele jogou mal contra o Inter e, teoricamente, mereceu ser substituído. Mas se vaiar ele antes de começar o jogo, e já nos primeiros toques ele vai cair e ele não vai conseguir jogar. E o Flamengo, para ter o Paquetá jogando mais para o meio, precisa ter a passagem do Royal. Então, aí vai da torcida, cada um faz o que quer, mas a verdade precisa ter esse lateral. E o Varela não sabe fazer isso tão bem. E só lembrando, galera, que muito provavelmente, né, a não ser que ele mude o esquema tático,
O Royal segue como titular amanhã, porque o Flamengo, né, galera, soltou um boletim, né, médico agora pela manhã, e o Varela está fora do jogo de amanhã, nem viajou para Salvador. Ó, com dores no tornozelo direito, o lateral não pode ser relacionado, não pôde ser relacionado para a partir dessa terça-feira. Quem também segue fora é o Jorginho, e o Luiz Araújo, ele está recuperado, mas ele está em processo de condicionamento físico para voltar a ficar à disposição do técnico Filipe Luiz. Além desses três, obviamente, o Saúl, que ainda vai demorar mais tempo, e passou por uma cirurgia no calcanhar. Vocês, para a gente então entender melhor, né? Vocês têm uma dupla de preferência para ser o volante do Flamengo nesse contexto? Jorginho fora, Saúl fora, vai de Pulgar e Paquetá, tenta repetir isso no Brasileiro, tenta trazer De La Cruz de novo. Como é que vocês se organizariam esse setor especificamente de forma mais direta? Não só pensando no jogo contra o Vitória amanhã, né? Pré-carnaval em Salvador, mas nessa sequência aí com desfalques, com baixas importantes nesse meio campo. Olha, no Brasileiro eu escalaria Pulgar e Paquetá, mas eu acho que já, por exemplo, um dos jogos tem que botar o Everton de titular. Então eu acho que o Everton teria que ser titular, por exemplo, no jogo contra o Botafogo. Aí tira o Pulgar. Aliás, o Pulgar tá jogando médio, né? Não tá no timing dele, tá errando muito. Socando também alguns lances aí. Tá errando muito bote, enfim, ele não tá no prime time do Pulgar, né? Então, acho até que o Everton tá jogando um pouco melhor do que ele. Eu até iria de Pulgar e Paquetá, porque são jogadores que, um time contra o Vitória, que fatalmente vai jogar mais atrás, eles têm o passe melhor ali. Eu iria com os dois como volante e armaria a linha ali da frente com Carrascal, Plata e Everton Cebolinha e o Pedro. E aí, eventualmente, poderia botar o Arrascaeta mais para o segundo tempo, dependendo de como é que for o jogo. Mas assim, daria um minuto para o Everton, ou entrando durante o jogo, ou já jogando, começando contra o Botafogo, e aí tira o Pulgar. Se o Paquetá estiver sentindo, põe o Everton para jogar Everton e Pulgar, e aí dá um descanso para o Paquetá para o próximo jogo da Recopa. Daria uma variada entre esses três aí. O De La Cruz tem que ver como é que tá, né? Eu até achei que no jogo contra o Inter ele foi médio também, não foi grandes coisas. Errou uns passes ali que não é o tipo dele, mas ele pode até entrar nessa rotação a depender de como ele tiver a forma física dele. E como o Arrascaeta tem sido utilizado a conta-gotas e em alguns jogos sendo até preservado, como foi agora o Sampaio Corrêa, Paquetá também pode ser experimentada naquela posição. Isso, né? Você botaria um Pulgar e Everton Araújo com o Paquetá ali mais como meia. E eu acho que o Pulgar nessa posição que você está falando, o Brasil, acho ele melhor que o Carrascal. Acho que ele dá muito mais soluções, né? Jogando pelo meio. Ele é um jogador, em relação ao Carrascal, que é bom jogador, mas o Carrascal eu acho que ele vai melhor quando jogam ele para os lados do campo. O Paquetá, ele sabe muito fazer essa coisa de jogar de costas, virar, ter o drible ali no... O Carrascal tem o drible também, mas eu acho o Paquetá melhor nessas soluções ali. Se vira melhor ali na faixa central. Do que o Carrascal. Acho que o que o Braz está falando faz sentido também. Se for para poupar o Arrascaeta, também uma outra opção é botar o Paquetá para jogar como esse meia, e aí tira a Plata, tira o Plata, põe Carrascal e Cebolinha, por exemplo. Essa seria outra escalação que funcionaria para amanhã. Deixa eu ver como é que estão. Mas ele vai botar o Arrascaeta, eu não tenho nem dúvida que vai acabar botando o Arrascaeta. O jogo não é tão simples assim, a gente vai falar sobre isso, Vitória, um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver como é que tá o rol dos educados aqui. Vamos lá, um abraço de volta aí para o Serrastaeta. Quem tá? Flávia Moretti perguntando aqui, vocês acham que o Royal tá pronto para ser titular no lugar do Varela, machucado? Foi um pouco que vocês comentaram aí, né? Não sei nem se tá pronto ou não tá pronto, tem ele mesmo. Então, isso o Daniel Exatamente. sabe. E só um adendo aí em termos de posicionamento, né? Acho que no jogo contra o Sampaio Corrêa a gente viu isso nitidamente, né? O time do Flamengo a gente viu no passado, quando o Wesley estava jogando, né? O posicionamento dos caras é segurar o Ayrton Lucas como um terceiro zagueiro, um zagueiro mais centralizado ali, o Vitão e o Danilo, que era a formação do dia, né? Bem mais lateralizado ali, fazendo um semi-lateral, e o Royal vai embora, filho.
se vira aí. A questão é se tecnicamente e fisicamente ele vai estar bem, tanto para acertar os cruzamentos e passes. O Flamengo vai para esse esquema, né, Igor? Desde o Rogério Ceni, ele cai em algum momento, seja com as técnicas, ele pende para esse lateral que é avançado pela direita e o esquerda que segura um pouco mais, né? Tinha mudado um pouco, mas o Alexandre, por exemplo, eu também não estou achando que ele está conseguindo apoiar tanto para essa saída lá na frente, não. Mas o Alexandre... Ele deixou, né, ele deixou o... Até achei o Samuel Lino foi muito criticado, né, no jogo contra o Inter, mas ele ficou sozinho no segundo tempo, né? Porque o Alexandre já não estava conseguindo subir, né? Então, mas o Alexandre faz parte desse estilo de jogo dele, aprendeu a defender mais na Itália. Exatamente. O problema é o que aconteceu sábado. O Ayrton ser esse terceiro homem ali, mas quando a bola for lá, o cara perdeu um duelo, como perdeu. Mas enfim, vamos falar sobre esses jogadores Igor, mais questionados um pouquinho mais para frente também. O Igor, aproveitando que você está chamando a galera aí do chat, eu vou até levantar a bola então para a galera do chat. Eu mais cedo soltei aqui uma matéria, vocês podem ver no UOL, no site do UOL, que vão ser 7 jogos nos próximos 26 ou 27 dias, né? Porque ainda precisa definir a data exata de final e tal. Mas, por exemplo, dia 15 agora, contra o Botafogo, é domingo de carnaval. Sim. E aí o jogo seguinte é o Lanús na quinta-feira, pós-quarta de cinza. Tem uma galera aí do elenco ali que gosta de dar uma curtida. Se ganhar no Botafogo... Os que são movidos a álcool? Se ganhar do Botafogo domingo, tá liberado curtir uma Sapucaí antes de viajar para Buenos Aires? Eu proibia, vetava tudo. Não dá para brincar, não. Quem deve passar por cair é Carlo Michelangelo Ancelotti, inclusive. Fica aí a dica aí. De repente alguém encontra com ele lá, faz um lobby para si mesmo para ser convocado. Eu não sei se é um lobby bom ou lobby ruim. Adianta alguma coisa, Igor? Você acha que os caras respeitam esse tipo de veto? Você acha que o Felipe Luiz vai vetar e falar para alguém não ir para Sapucaí? Não vai. O importante é controlar o sono, amigo. Eu acho que imagino que o Flamengo deva viajar para Buenos Aires só lá pela terça. Né? O jogo na quinta. Então, acho ganhando do Botafogo, acho que essa galera dá de cara com alguns aí, algumas figurinhas carimbadas aí. Pode ser pós-jogo, acho que a galera vai estar mais tranquila. Aquele pós-jogo, a galera já tem dificuldade de dormir mesmo, vai soltando aí no camarote da vida, de repente vai nesse período aí, domingo à noite, quem sabe podem se encontrar lá na Sapucaí. Deixa eu ver quem mais está falando aqui, enquanto aguardamos mais respostas. Julian Fernando pergunta: tem algo sobre a saída do Cebola? Não temos. Enquanto está jogando, inclusive o Felipe comentou, né, como o Michael saiu, as duas opções mais ali para a ponta esquerda, como pontas mesmo, né? Ele e Samuel Lino, né? Então faz pouco sentido nesse momento se livrar dele sem vir alguém no lugar para essa função de ponta esquerda. Né? Claro que tem Bruno Henrique, sei lá, mas se vier um atacante, Bruno Henrique vai ficar mais livre para jogar pela ponta, mas o Cebolinha está eu não vi o Cebolinha jogar tão bem assim desde antes da lesão, na época de Tite ainda, quando ele era um dos mais importantes do time. Então, naquela situação. Não sei se vocês concordam, discordam muito, pelo contrário. Ele tá jogando bem. Eu não vejo ele saindo, a não ser que seja uma negociação, tipo, foi aquela do Caio Jorge, que ele podia ser envolvido na negociação e, enfim, ter alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, sair por sair, o que o Flamengo ganha com isso? Sabe? É o último ano de contrato dele. Mas vai ter uma remuneração, digamos que pagasse 7 milhões de euros, 8 milhões de euros, como já foi pensado sobre o Cebolinha, que é até a avaliação que eu já ouvi. Ia se pagar, onde que o Flamengo ia arrumar um outro ponto esquerda dessa qualidade com esse valor? Não vai arrumar. Exatamente. Então, se o clube não está precisando de dinheiro, nesse momento, não vejo muita... E aí é conversar com o Cebolinha. Se para ele tudo bem, ele está num... Porque assim, não é que o Cebolinha não está jogando, né? Ele está jogando constantemente. Ele só não é titular garantido, mas ele está, inclusive, brigando por vaga com o Lino e hoje está na frente do Lino. Uhum. Então, eu acho que isso também passa por... Vamos ver o que passa na cabeça dele também, né? Durante o ano. Se ele quer ir para um lugar que ele jogue todos os jogos, que seja absoluto, aí realmente ele pode optar por outra coisa, porque vai acabar o contrato dele no fim do ano. Mas para o Flamengo negociar ele, eu acho que tem que ser uma coisa muito específica. Ou muito dinheiro, ou uma coisa dessa de envolvimento aí com alguma transação que o clube queira muito fazer, como foi aquela lá do Caio Jorge. Zé Edilson aqui, um abraço. A temporada começou agora porque o time está melhor fisicamente. Então, se em condições normais de temperatura e pressão, né, o time talvez voltasse realmente a atuar, né, se não tivesse aquela antecipação toda contra o Vasco, fosse um calendário do ano passado, seria exatamente nesse período que o time
titular voltaria a jogar em condições normais se o calendário não tivesse mudado, né? Talvez, então, a gente esteja vendo uma convergência aí de situações que ajudam Igor, a esse só um time jogar dado melhor. para acrescentar aqui, me passaram aqui o pessoal do Flamengo, o Flamengo correu mais contra o Inter do que contra o Sampaio Correia. Acredito, porque ficou mais em menos com a bola. distância, mais em corrida com intensidade, mas Teve aí que correr acho que atrás de tem a ver Carboneiro. com o nível de enfrentamento, né? Exato. É óbvio que um time como o Inter é um time muito mais duro que o Sampaio Correia. Mas você imaginaria, olhando que aquele passeio lá do Flamengo, o time teoricamente estivesse melhor fisicamente, como disse o José Dilson, né? Mas correu mais contra o Inter. Correu mais atrás da bola, inclusive. Esse é o pior regulamento, segundo o Carneiro, que é o pior regulamento do Carioca de todos os tempos. Tinha que ser Taça Guanabara para os pequenos e campeão faz um torneio com 4, depois de um jogo único entre eles e o de maior pontuação campeão. Depois eu tenho que prestar atenção melhor aqui, mas o fato é que mudou tudo porque o calendário ficou menor para o estadual. Então, nem se a gente pensar no nosso saudoso... Acho que ele está falando dos 4 grandes. Tem um torneio início e aí esses pegam entra depois. Os grandes depois. Pode ser também. Acho que a sugestão dele foi essa. Mas é aquela história dos das saudosas Taça Guanabara e Taça Rio, primeiro turno, segundo turno, isso aí nem cabe mais, então ficará na saudade. Já tinha mostrado que o comentário do Anderson, live do Malvadão, voltando junto com a arrancada rumo à toca, isso aí, ganhou 7-1 rumo à toca, mas vai perder, se perder algum jogo de novo, né? Crise na Gávea. E o próprio Anderson diz aqui, a bola tem que passar pelo Paquetá no meio ao mesmo tempo, ele também tem que estar na área para ser uma mais na finalização. Importante, né? Ter esse cara a mais ali para ajudar, não depender só da capacidade de finalização do Pedro. A gente falou isso ano passado também, né? De como precisava... Os pontas do Flamengo não conseguem entregar tantos gols assim, né? Então é importante a presença desses meio-campistas, que foi o caso do Arrascaeta, e se tiver mais um para ajudar, a importância desses meio-campistas mais na área. Deixam likes aí. Game Filmes aí, lembrando que Daniel Salles teria físico para substituir o Royal com algum tempo, enfim, foi bem até jogando lateral esquerdo, Daniel, nesse estadual. Mas eu não vejo ele pronto ainda para jogar nesse nível do Flamengo, Campeonato Brasileiro, não. O Anderson também chamou aqui o Arrascaeta de gordo, de barrigudo, comeu o estoque todo do bolo da padaria dele, que barriga é aquela? Pô. Você que entende de bolo de padaria da lanchonete da Arrascaeta, Bruno Batista, o que você tem a dizer? Tem a dizer que eu fui lá sexta-feira comer a digníssima. Virou cliente aí. Cliente. Aí, bom, muito bom, recomendo. Tem lá o bolo do Arrasca. Pô, bom. E você não ganhou isso. Atenção, isso não é um jabá, tá? Ele pagou. Não é um jabá, não é um jabá. Gastei um dinheirinho ali. Mostra a barriga aí, Não. Tá barrigudo ou não? Deixa isso pra lá. Vai no Instagram do Braz, que ele tira foto sem camisa lá, vai. Arroba. Qual é o arroba aí? Meu Deus, hein? No dia que eu tiver que estar stalkeando o Braz, aí tô ferrado mesmo. Ai. É isso. Mas é muito bom, muito bom. Pô, se ele estiver comendo mesmo, aí é complicado, porque é bom demais. Só não comprei outra fatia. Isso por causa daquela foto, né, Igor? Teve uma foto do Arrascaeta levantando a camisa depois do jogo contra o Inter e a barriga dele estava parecendo um pouquinho fora de forma, digamos assim. Mas assim, eu acho difícil dar essas interpretações por foto, né? Mas parecia um pouco meio... Lembra aquela história do Léo Ortiz também? Disseram que ele estava barrigudo, foi lá... Mostrou aqui depois do jogo. Eu não acho que dá para ter uma coisa definitiva por essas fotos. Essas teoria de conspiração fitness aí da torcida do Flamengo. Mas, enfim, voltamos à nossa pauta aqui, depois de dar uma atenção para os amigos do chat. Vocês têm algum tipo de informação a respeito do Alan, para a gente ainda manter o assunto meio-campistas? Negociação com o Corinthians em curso, né? Como o pessoal... Um monte de gente aqui do Alto está noticiando, time de São Paulo, time daqui do Rio, enfim. Já vai tarde... É isso mesmo, não tem jeito, novos lares para ele. Como é que vocês enxergam? Cara, a informação que eu tenho é que ainda não está fechado o acordo, não. Né? Tem mais divergências financeiras aí.